Lendo Srila Prabhupada Lilamrita, quinto volume, capítulo 3, continuando o capítulo 3. No mês em que Prabhupada esteve ausente de Bombaim, ele partira aos 10 de fevereiro. O pagamento de 50 mil rúpias foi devidamente feito. A princípio, lentamente, alguns devotos mudaram-se para a terra de Jurro, onde ficaram morando numa tenda. À noite, os ratos e os mosquitos perturbavam o sono dos devotos. Enquanto tentavam capinar o matagal extenso, depararam com garrafas de bebida vazia e vazamentos de esgoto. Sem a presença de Prabhupada, a determinação deles enfraquecia. Mas nisso, Brahmananda Swami voltou de Calcutá, onde estivera com Srila Prabhupada. Brahmananda Swami estava inspirado e imprimiu nos devotos de Bombaim novo ímpeto. Eles teriam que capinar a terra e erguer um pandal imediatamente. Brahmananda Swami jamais montara um programa de pandal antes, mas contratou um empreiteiro para construir várias casas chatai de folhas de palmeira para os devotos e uma tenda de festival. Entretanto, antes mesmo que a construção pudesse ser começada, os devotos teriam que capinar exaustivamente a terra. O Sr. Seti, um vizinho e membro vitalício, contratou uma equipe de trabalho para decepar os matos e a vegetação, e vários membros vitalícios e amigos de Bombaim apresentaram sua ajuda. O Sr. N ofereceu sua ajuda enviando um de seus assistentes, o Sr. Matar, para organizar os empregados no desmatamento do terreno. Os devotos também trabalhavam, preparando-se para a volta de Prabhupada. Sri Radharasa Vihari chegaram à terra Hare Krishna de táxi, transportados nos colos de vários devotos. Eles mudaram-se antes e desta vez sua residência era uma tenda. Primeiramente, eles vieram para ficar com os devotos de Bombaim durante o programa de Pandal na Cross Maidan, no centro de Bombaim. Naquela ocasião, houve uma procissão até a praia de Chaupati. E quando os devotos chegaram, Rasa Vihariji, belamente vestidos e decorados e instalados num palanquim ornamentado, estiveram aguardando-os. Krishna era de mármore branco e segurava uma flauta de prata. A mão direita de Radharani, com a palma para frente, lançava uma bênção. Eles eram belos. Após seu primeiro aparecimento em Chaupati, Radharasa Vihari mudaram-se para o edifício de Akashganga, onde pouco a pouco os devotos estabeleceram um padrão decente de adoração à deidade. Quando Prabhupada deixou a ordem de que Radharasa Vihari deveriam mudar-se para Jurro, assim que o pagamento da entrada fosse feito, alguns devotos questionaram-no. Por que deveria a deidade mudar-se antes de que as facilidades fossem adequadas? Será que eles não deveriam esperar até que o templo fosse construído? Sendo a deidade instalada num pedaço de propriedade, replicara Prabhupada, ninguém as removerá. Mais do que alguma outra pessoa, Prabhupada estava ciente da adoração adequada a ser oferecida a Radharasa Vihariji, mas agora sua ênfase era que se garantisse a terra. De que outra maneira, argumentava ele, poderia ele eventualmente dar a Radharasa Vihari um trono real e um templo, a menos que eles próprios estabelecessem primeiro seu direito de posse, fixando residência na terra Hare Krishna? A chegada de Radharasa Vihari a Jurro também significava aumento de dificuldades para os devotos que tinham então de lutar para manter o puja matinal e cozinhar 6 oferendas diárias na modesta cozinha. Mesmo a tenda de Rasa Vihari
era insegura e oscilava ao vento. Contudo, Srila Prabhupada encarava a mudança como uma tática necessária e transcendental. Sentia-se seguro de que todos os implicados, ele próprio, os donos da terra, a municipalidade de Bombaim, aceitariam que a terra pertencia a Krishna, pois Krishna já estava residindo lá. E como estava pedindo ao próprio Senhor Krishna que aceitasse essas inconveniências, ele orava à deidade: meu querido Senhor, por favor, permanecei aqui e construir-vos-ei um belo templo. Quando da volta de Prabhupada a Bombaim, Radharasa Vihari foram instalados num palanque do pandal do festival. A audiência do festival não foi tão grande como teria sido no centro de Bombaim. Não mais do que 500 pessoas vinham por noite, mas Prabhupada estava satisfeito. Este festival era na propriedade particular deles, e isso era só o começo. Todas as noites Prabhupada discursava no pandal e participava do Kirtan e do Arati perante Radharasa Vihari. Panchadravida Swami coletava donativos de 5 toneladas de dal, arroz e farinha, e os devotos regularmente cozinhavam khichari suficiente para servir prasadam grátis a 125 pessoas diariamente. À noite, o próprio Prabhupada distribuía halaba do prato das deidades e a multidão, incluindo comerciantes prósperos e suas esposas, espremiam-se para receber a praçada. Prabhupada gostou tanto do festival que falou para os devotos que fizessem arranjos para manter a tenda para um festival perpétuo. Prabhupada morava numa tenda situada no terreno, exatamente como os outros devotos, até que um certo Sr. Acharya, um dos inquilinos mais favoráveis que moravam nos fundos da propriedade, convidou-o para ficar em sua casa. Alguns dias após sua chegada a Jurro, Prabhupada estava pronto para realizar a inauguração do terreno e a cerimônia de lançamento da pedra fundamental, outra tática para garantir a posse da terra. Porém, era mais do que uma simples tática, já que ele desejava construir o templo logo que possível. Radharasa Vihari não deveriam permanecer postados numa tenda, mas deveriam ser protegidos por uma sinhasana de prata e teca sobre um altar de mármore. Deveriam ficar rodeados por deidades de 2 gopis, Lalita e Vishaka, e seu templo deveria ter cúpulas de mármore de mais de 30 metros de altura. Milhares de pessoas viriam diariamente para receber darshana e tomar prasadam. Certa manhã, em meio às atividades do festival, os devotos da terra Hare Krishna reuniram-se a Prabhupada numa cerimônia simples de lançamento da pedra fundamental. Eles cavaram um profundo poço cerimonial e rodearam-no com tijolos. Prabhupada desceu e colocou a deidade de Shesha. Então, sentado numa plataforma simples, Prabhupada acompanhou o Kirtana tocando um gongo de bronze, enquanto um por um os devotos achegaram-se-lhe e jogaram terra dentro do poço, enchendo-o à medida que a fumaça subia do fogo sacrificatório. Prabhupada sentiu-se ultrajado por Brahmananda Swami ter concordado em pagar aos empreiteiros 40.000 rúpias para a construção do pandal. Era a mesma coisa de sempre, os tolos discípulos ocidentais sendo enganados. Prabhupada recusou-se a pagar. 4.000 rúpias eram mais do que suficiente. Quando os empreiteiros vieram vê-lo, ele informou-lhes que tinha pouco dinheiro e que eles teriam que se contentar com 4.000 rúpias. Eles protestaram, mas Prabhupada ficou zangado e insistiu: aceitem isto,
vocês estão fazendo um lucro de 500%. Mais tarde, Prabhupada disse, assim que eles nos veem, dizem, esses americanos eles têm dinheiro. Nosso trabalho na Índia está se desenvolvendo, porém assim que o dinheiro é gasto, 50% se desperdiça porque vocês americanos são inexperientes. O que se pode fazer? Os indianos querem seu dinheiro, eles enganam como nada. Durante o festival de Pandal, os inquilinos vizinhos ficaram perturbados com os kirtans no alto-falante. Eles já estavam perturbados porque o seu senhorio, o senhor N, era vagaroso em restaurar os prédios e às vezes deixava-os ficar uma semana inteira sem água, esquecendo-se de consertar o encanamento. Ser forçado a, de repente, morar com mais de 20 devotos americanos só aumentava-lhes a insatisfação. Alguns do vizinho eram cristãos convertidos e indiferentes ao Vaishnavismo. Eles até temiam que seus filhos pudessem novamente converter-se ao hinduísmo. Alguns inquilinos alegavam que os devotos estavam invadindo-lhe a privacidade. Alguns criticavam os devotos por discutirem entre si e outros criticavam o fato de os homens e as mulheres solteiros viverem muito próximos, mesmo que em aposentos separados. Entretanto, alguns dos vizinhos podiam ver que os Vaishnavas ocidentais lutavam para adorar sinceramente Radha e Krishna. Contudo, nenhum dos inquilinos criticava Prabhupada, de modo que, ao estar presente, ele era capaz de apaziguá-los e resolver qualquer discórdia. Mas Prabhupada sabia que, após ele partir, facilmente a situação poderia tornar-se instável. Prabhupada estava planejando uma extensa peregrinação mundial, viajando rumo ao leste, para a Austrália, Japão, Havaí, Estados Unidos e talvez México e Europa. Poderia levar meio ano até ele voltar para a Índia e queria que durante sua ausência as coisas em Bombaim progredissem tranquilamente. Poucos dias antes da partida de Prabhupada, Madhudvisha Swami reclamou: "Não me sinto muito entusiasmado aqui. Acho que preciso de uma mudança." Prabhupada perguntou-lhe para onde queria ir e Madhudvisha respondeu que estava pensando na Austrália. Prabhupada disse: "Sim, estou indo para lá, venha também." Brahmananda Swami informou a Prabhupada que na ausência dele a pregação em Nairobi deteriorava-se. E Prabhupada concordou que ele deveria voltar para seus deveres lá. Uma vez mais, Prabhupada teve que escolher um novo dirigente para Bombaim, e dessa vez ele optou por Giriraja, um jovem brahmachari e pregador de proa, em fazer membros vitalícios da ISKCON. Prabhupada ponderou que, como a essência da administração era coletar doações e fazer membros vitalícios, e como Giriraj era perito nisso, então, muito embora ele fosse jovem e também inexperiente, tinha as qualificações mais importantes. Prabhupada já verificara que Giriraj era simples e submissamente dedicado a ajudá-lo a desenvolver a terra Hare Krishna. Giriraja diz o seguinte: Srila Prabhupada disse: "Você conseguirá, Giriraj?" E eu disse: "Sim, Srila Prabhupada, tudo o que o senhor disser." Na realidade, eu não estava muito satisfeito com isso, mas compreendia que a pessoa deveria estar rendida ao mestre espiritual e tudo o que ele disser, ela deve fazer. Então aceitei. Prabhupada disse que boa administração significa que tudo o que se necessita fazer, você deve fazê-lo. Isso é tudo. Mais tarde eu entrei para ver Srila Prabhupada e ele estava sentado atrás de sua escrivaninha. Ele disse: "Agora toda a responsabilidade está sobre você." Estremeci quando ele disse isso, pois não estava acostumado a aceitar responsabilidade. Durante a permanência de Prabhupada em Bombaim,
Hans Kilman, um jovem arquiteto da Holanda, viera assistir às palestras e ficara interessado na consciência de Krishna. Prabhupada convenceu Hans a converter-se num devoto e ajudar a construir a cidade Hare Krishna de Bombaim. Sob a direção de Prabhupada, Hans imediatamente pôs-se a fazer plantas arquitetônicas dos prédios. Hans diz o seguinte: Prabhupada disse, agora escute com atenção. O Senhor Krishna enviou-o aqui. Você deve projetar esses templos para ele. Você deve fazer isso com muita sinceridade e não deve ficar com medo. Eu estava completamente rendido. Esse momento foi realmente êxtase para mim. Ele tinha uma pilha de fotografias sobre sua escrivaninha e deu-as a mim dizendo, olhe para isso. Olhei para as fotografias e eram fotos do novo templo de Govindaji em Vrindavana. Ele disse, quero que você faça uma planta como essa. Então perguntei-lhe, de que tamanho, Srila Prabhupada? Ele deu-me um pedaço de papel ofício e disse que eu deveria desenhar naquele papel. Então deu-me as fotografias, um lápis e uma régua. Levou-me para o aposento seguinte e disse-me para eu me sentar à mesa. Pradyumna estava lá com todos os seus livros de sânscrito. Shyamasundara estava lá datilografando as cartas. E subitamente eu estava no meio fazendo as plantas. Prabhupada disse que Giriraja e outros teriam que coletar 64 lakhs de rúpias para a construção. Os devotos não faziam nem ideia de como levantar sequer uma fração dessa quantia. Mas Prabhupada deu-lhes algumas ideias. Ele conversou com eles a respeito de angariar o apoio de homens influentes, utilizando o sistema Banknama, mediante o qual a pessoa adquire direito vitalício de usar um quarto de hóspedes. E havia outras maneiras. Mas o passo imediato era obter a terra. Eles tinham a posse do terreno, porém, antes de construir, eles deveriam ter a escritura. Como o Sr. N já se atrasara a entregar a escritura, Prabhupada mandou Giriraja pressioná-lo a aquecer ao contrato escrito e entregar a escritura imediatamente. Em sua última palestra em Bombaim, Prabhupada falou sobre os 6 Goswamis de Vrindavana e o êxtase agridoce de seu intenso desejo de estar com Krishna. Alguns dos discípulos de Prabhupada consideraram que ele estava falando sobre isso porque ele próprio estaria partindo e se demoraria por um longo tempo. No dia seguinte, no aeroporto, houve uma alegre despedida, enquanto Prabhupada aguardava seu voo para a Austrália, sentado na sala de espera VIP e rodeado de devotos. Prabhupada olhava Madhvendra Swami liderar um kirtana estático. Se vocês continuarem tendo kirtanas como este, Prabhupada disse aos devotos, nosso projeto de Bombaim será exitoso. Ao ver que a senhora N viera, Prabhupada exclamou, oh, senhora N, também está aqui. A senhora está se tornando um de nós. Prabhupada tinha a habilidade extraordinária de trazer uma visão espiritual à realidade física, de transformar uma parte do mundo material em energia espiritual, de modo que mesmo um homem comum pudesse receber a realidade espiritual. Esse era o esforço constante de Prabhupada. Frequentemente, um transcendentalista hesita em lidar com o mundo material, temendo que talvez se torne espiritualmente enfraquecido. Por isso, os preceitos védicos aconselham que o transcendentalista evite associação com dinheiro e com pessoas materialistas. Mas Prabhupada, seguindo os princípios ensinados por Srila Rupa Goswami, via que todas as coisas materiais tinham o potencial de serem utilizadas a serviço de Krishna, e assim de recuperar sua natureza espiritual. Seguindo esse princípio, um devoto hábil
embora aparentemente agindo dentro da esfera material, podia permanecer sempre em contato com a energia espiritual. Para semelhante devoto, nada era material. Nas escrituras védicas, o grande devoto Narada Muni, devido à sua habilidade em converter materialistas em devotos, é citado como Chintamani, pedra filosofal. Assim como se diz que Chintamani converte ferro em ouro, da mesma forma Narada pode transformar um caçador selvagem em Vaishnava puro. E assim como Narada é glorificado nos Vedas por realizar tais feitos em eras passadas, do mesmo modo Srila Prabhupada é na era atual uma semelhantemente potente pedra filosofal. Repetidas vezes ele demonstrou, através de sua aplicação direta da consciência de Krishna, que podia transformar um materialista num inteiramente renunciado e ativo devoto do Senhor. Agora, após recrutar um grande número de devotos do campo de Maya, queria ocupá-los em transformar o máximo possível do mundo material em espírito vivo. Mediante suas videntes palavras transcendentais, estava tentando converter pedra e energia humana em gloriosos templos espirituais. Enquanto os materialistas ambiciosos às vezes criticavam os transcendentalistas como improdutivos, Prabhupada, devido à sua atividade constante, jamais poderia ser acusado disso. Pelo contrário, as pessoas criticavam-no, dizendo que ele era um capitalista vestido de sannyasi. Mas semelhante crítica jamais deteve Prabhupada. Ele estava realizando o desejo dos acharyas anteriores. Mesmo antes de vir para os Estados Unidos em 1965, escrevera essa conclusão em seu Srimad Bhagavatam. Portanto, todos os sábios e devotos do Senhor recomendaram que o tema da arte, ciência, filosofia, física, química, psicologia e todos os outros ramos do conhecimento devem ser única e exclusivamente aplicados a serviço do Senhor. Prabhupada queria que porções significativas do mundo material se convertessem a mundo espiritual. Na tentativa de construir uma cidade espiritual em Jurro, ele entendeu que estava desferindo um poderoso ataque contra Maya. Dentro de poucos meses, tantas complicações e dores de cabeça já perturbaram seus planos, e havia mais coisas aguardando. A batalha só estava começando. Às vezes os discípulos de Prabhupada achavam que o trabalho era árduo e cansativo. Eles ficavam confusos. Haviam vindo para a vida espiritual em busca de bem-aventurança e não de ansiedade. A presença de Prabhupada e seu constante estímulo ajudavam-nos a permanecerem firmes. Ele sabia que, tendo eles experimentado o néctar da imotivada dedicação a Krishna, jamais aceitariam algo inferior. Ele animava-os, falando-lhe as palavras de predecessores espirituais, tais como Bhaktivinoda Thakura, que dissera: as dificuldades enfrentadas no transcorrer do serviço devocional a vós considerarei como a maior felicidade. Aqui terminamos o capítulo 3. Vamos começar o capítulo 4 do 5º volume. Prabhupada viajou com 3 discípulos, Shyamasundara como seu secretário, Pradyumna como seu servo e editor de sânscrito, e Nanda Kumara como seu cozinheiro. A primeira parada foi em Singapura, onde, sem maiores explicações, as autoridades aduaneiras recusaram-se a deixar Prabhupada entrar no país.
Indianos simpatizantes residentes em Singapura marcaram uma palestra de Srila Prabhupada e chegaram inclusive a remeter centenas de convites, mas Srila Prabhupada, desapontado e sentindo-se mal, teve que continuar o voo de 12 horas rumo a Sydney. 1º de abril de 1972. Prabhupada planejava permanecer alguns dias em Sydney antes de seguir para Melbourne. Embora o movimento para a consciência de Krishna fosse jovem na Austrália, Prabhupada verificou indícios positivos. Devotos aguardando ser iniciados, aparecimentos na TV e no rádio, e durante suas aulas matinais no templo havia uma audiência interessada. Esta era apenas sua segunda visita à Austrália. Em sua primeira visita, há quase um ano, instalara as deidades de Radha Gopinatha e orara-lhes. Agora vos estou deixando nas mãos dos mileshas. Não posso assumir a responsabilidade. Por favor, orientai esses rapazes e moças e dai-lhes a inteligência através da qual possam adorar-vos com muito primor. Agora, ao regressar e ver as deidades belamente trajadas e bem cuidadas, sentia-se feliz. Após 5 movimentados dias de pregação, ele seguiu o voo para Melbourne. O Pananda diz o seguinte: em Melbourne, Prabhupada falou na Câmara Municipal e todos os hippies de Melbourne vieram. Havia um homem lá chamado de feiticeiro. Anteriormente ele era um professor da universidade, mas renunciou sua carreira de modo a poder executar suas mistificações. Ele era muito intelectual, estava vestido de capa preta e camisa de meia, e levantou-se assim que Srila Prabhupada quis saber se haveria perguntas. Ele tinha um grupo de seus próprios seguidores. Primeiro falou muito respeitosamente: perdoe-me, Sua Divina Graça, estive ouvindo sua palestra, mas há uma coisa que gostaria de dizer a esse respeito. Creio em que eu sou Deus, sou o centro do universo, e em algum momento do ano que vem, provarei ser o centro do universo. Prabhupada disse: tudo bem, todos estão pensando dessa maneira. Que há diferente em você? Na realidade, toda a jogada do feiticeiro era que ele desejava ser diferente. Seu traje, tudo mais. Assim, Prabhupada expôs isto, desmascarou como sendo apenas outro materialista tolo. Todos puseram-se a rir e bater palmas. Auckland, 14 de abril de 1972. Algumas semanas antes da chegada de Prabhupada, os devotos tinham acabado de abrir um templo em Nova Zelândia. Prabhupada permaneceu 2 dias e instalou as deidades de Radha e Krishna. Burijana diz o seguinte: Prabhupada instalou grandes deidades de mármore, mas só havia uma devota para tomar conta delas. Prabhupada insistia em que mesmo assim dever-se-ia instalar deidades e que dever-se-ia tomar conta delas adequadamente. Exigiu que elas deveriam ter muitos jogos de roupas imediatamente. Logo, alguns devotos construíram um altar provisório de madeira e montaram uma cortina para as deidades. As cortinas caíram. Tudo estava dando errado. Foi confuso. E todos ficaram abalados. Então Srila Prabhupada simplesmente assumiu o encargo. Ele disse: ponha isso aqui, ponha aquilo de volta lá em cima, faça isso, faça aquilo. Ele tomou o completo comando de toda a situação. Os devotos colocaram as cortinas de volta e Prabhupada disse: desfaçam-se essa Vyasasana. E eles retiraram a Vyasasana, pois era tão grande e a sala tão pequena que não sobrava espaço algum para as pessoas.
Prabhupada colocou uma simples esteira no chão e sentou-se nela. Prabhupada ficou em Hong Kong durante uma noite, onde conferenciou um programa organizado por Burijana e sua esposa Jagatarani. Burijana disse o seguinte: ensináramos as crianças indianas a cantarem as preces ao mestre espiritual. Assim fizemos com que elas cantassem para Prabhupada. Ele olhava-me e estava realmente satisfeito. Então disse: sua esposa disse que não há pessoas interessadas, mas você tem tantos alunos aqui. Ele disse: o senhor tem tantos estudantes. O senhor tem tantos estudantes, Prabhupada. No final da palestra, Prabhupada quis saber se havia alguma pergunta, e um garotinho indiano ergueu o braço e perguntou: quem pôs fogo na floresta? O menino estava referindo ao fogo da floresta mencionado nos passatempos de Krishna, narrados no livro de Krishna, mas tudo o que ele disse foi: quem pôs fogo na floresta? Mas Prabhupada pegou a pergunta de uma maneira diferente, que este mundo material é como um abrasante incêndio na floresta, conforme descrevem as orações do mestre espiritual. De modo que Prabhupada disse: ninguém pôs o fogo na floresta, ele iniciou automaticamente. Assim como na floresta o atrito de 2 bambus podem causar um incêndio, mas cantando Hare Krishna podemos sair desse incêndio florestal da vida material. No Japão, os devotos moravam numa velha casa campestre na zona rural montanhosa situada fora de Tóquio. Srila Prabhupada hospedou-se num hotel próximo, instalou as deidades de Radha Krishna no templo e outorgou o sannyasi a Sudama, o líder da ISKCON de Tóquio. Prabhupada diz que conhecia o pulso de seus discípulos. Sendo assim, recentemente percebera em seus principais dirigentes uma tendência de absorverem-se demais em administração, deixando de dar a devida ênfase à pregação. Eles estiveram informando a seu secretário que os homens do GBC não deveriam simplesmente sentar-se atrás de suas escrivaninhas e tentar centralizar o poder, mas deveriam tornar-se desapegados, aceitar sannyasi, viajar e pregar. Com isso em mente, ele concedera a ordem de sannyasi a 2 de seus secretários GBCs, Tamal Krishna e Sudama. Ele aconselhava então que eles não abandonassem sua carga administrativa, mas lhe seguissem o exemplo e um espírito de renúncia, pregassem e administrassem suas zonas do GBC. Shamasundara diz o seguinte: o quarto do hotel de Prabhupada tinha paredes de papel de arroz e era muito frio. Era como reentrar no clima do norte, mas sem a calefação central. Certo dia, envolto num cobertor, dirigi-me ao quarto de Prabhupada para assistir ao Mangalarti. Eu disse: o senhor está com frio, Prabhupada? Eu podia verificar que ele não gostava do frio, mas ele não iria deixar isso impedi-lo de servir a Krishna. Nanda Kumara diz o seguinte: na festa de domingo havia cerca de 30 japoneses, a maioria jovem, e cada um trouxe uma flor para Prabhupada, colocou-a a seus pés e prestou dandavati completos. Eles eram muito respeitosos. Prabhupada disse que era um bom sinal que estes rapazes e moças são capazes de honrar uma pessoa santa. Burijana diz o seguinte: conseguimos um programa em Kobe. Muitos indianos e sindhis moravam lá. Ficavam a boa distância de Tóquio. Eles colocaram Prabhupada no 3º andar da casa e não havia elevador. Prabhupada simplesmente mantinha a cabeça erguida e caminhava direto para cima.
muito embora isso lhe custasse um tremendo esforço. O esquema foi planejado de maneira tão precária que no mesmo programa de palestras como Prabhupada havia um sannyasi Mayavadi. Prabhupada quis falar primeiro de modo que falou em inglês. Havia alguns indianos por lá, cerca de 100. Prabhupada explicou muito clara e vigorosamente que Krishna é Deus. Então o outro sannyasi passou a falar em hindi. Prabhupada estava simplesmente sentado ali, de olhos fechados, cantando japa. De repente ele olhou para nós e disse: comece Kirtana agora mesmo. Assim levantamos-nos em meio à palestra do sannyasi e iniciamos Kirtana. Após Kirtana, Prabhupada apressou-se em partir. Ao voltarmos para o quarto com Prabhupada, ele explicou o que acontecera. Ele disse: a princípio ele estava pregando muito bem. E então pôs-se a explicar Panchopassana, sobre os 5 diferentes aspectos do Absoluto. E então quando ele disse que em última análise o Supremo é impessoal, não pude tolerar isso. Prabhupada disse: quando estou fora, sou como um leão, e quando estou em casa, sou como um cordeiro. Prabhupada tinha negócios em Tóquio com sua gráfica, Dai Nippon. Estava imensamente satisfeito com a fé que a companhia gráfica Dai Nippon depositava nele, dando-lhe centenas de milhares de dólares de crédito, baseando-se apenas em sua palavra. Um dos executivos da Dai Nippon chegara inclusive a aproximar-se dele submissamente, querendo saber se seu filho, que morrera há 1 ano e meio, tinha ido ter com Buda. Um jovem executivo japonês que traduziu as palavras daquele idoso senhor e a resposta de Prabhupada explicou a Prabhupada: desde então ele tem sido muito religioso. Ele era o filho mais velho? Perguntou Prabhupada. 20 anos, o filho mais novo. Os 2 executivos falaram brevemente. Ele está perguntando como pode aliviar-se de tanta tristeza provocada pela morte de seu filho. Oh, sim, disse Prabhupada, o ponto é que o sucesso de tudo depende do quanto Krishna está satisfeito. Eu expliquei isto. Ele narrou o exemplo de Sandipani Muni, o mestre espiritual de Krishna e Balarama. O filho de Sandipani Muni morrera e ele pediu a seus 2 alunos: meus queridos meninos, perdi meu filho quando ele estava ainda muito jovem. Se vocês fizerem bondosamente o favor de trazerem-no, ficarei então muito satisfeito. Assim Krishna foi ao planeta de Yamaraj e lhe trouxe o filho de volta. Logo tente satisfazer Krishna e será abençoado. Seu filho será abençoado. Ore a Krishna. Onde quer que possa estar seu filho, este ficará feliz. Você acredita na reencarnação, no renascimento? Em japonês, o homem jovem dirigiu-se ao executivo idoso. O homem idoso assentiu. Prabhupada continuou: sim, então seu filho deve ter aceitado um corpo em alguma parte. Assim, se você orar a Krishna, seu filho ficará feliz, ele se beneficiará. Quando Karandara, o secretário GBC que Prabhupada designara para o oeste dos Estados Unidos, chegou a Tóquio para ajudar a tratar dos negócios com a companhia gráfica Dai Nippon, Prabhupada conversou com ele sobre seu novo projeto em Bombaim. Ele também escreveu 2 cartas para Giriraj, impelindo-o a começar a construir as edificações em Bombaim assim que possível. Ele queria que Giriraj fizesse um modelo do templo, tomando como referência o famoso templo de Govindaji de Jaipur, e erguesse ao lado dele um moderno hotel num edifício.
E então você terá o perfeito plano de Jurro. Prabhupada disse que Rams, agora Surabi, deveria terminar as plantas e conseguir a aprovação do Conselho Administrativo Municipal por volta de junho, de modo que pudesse iniciar o alicerce antes da monção. Não acho que isso será possível, escreveu Prabhupada, mas se você puder tentar isso, será bom.